Então, eu vou trazer aqui o nosso amigo Azeildo e vou fazer uma perguntinha provocativa também, né, Azeildo? Para levantar a bola aqui para a gente conversar um pouco, né? Queria saber como você, Azeildo, um músico aqui, nosso, experimentado na vida, né? E na luta do cenário cultural da Paraíba, como você vê as contribuições de Sivuca para o cenário artístico do Nordeste e como tem atuado para a valorização da cultura nordestina. Vamos conversar um pouquinho isso, que eu sei que você também reflete sobre essas preocupações. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso de estar aqui, né? Esse espaço sagrado, espaço importante, porque eu vejo isso aqui como se fosse uma raiz de baobá nordestina, né? Aquela que tem ancestralidade sugando a seiva da terra, sabe? Como diria Gilberto Gil, eu não é que vem o baiano, vem debaixo do barro do chão, né? E essa citação emociona muito, porque eu vou chegar a aprender a sua provocação, talvez no final dessas falas, né? Porque, assim, é importante o popular no meio de tudo isso, né? Eu quero começar fazendo uma reverência a um personagem extraordinário da felicidade nordestina e brasileira, chamado Antônio Barros, que partiu recentemente, deixou um legado inestimável, né? Que, junto com personagens como Domingos, como Sivuca e tantos outros, são responsáveis pelas maiores alegrias que o nordestino, sobretudo o nordestino, tem na vida, né? Então, eu sou filho de Itabaiana, né? Hoje, 26 de maio, Sivuca faria 95 anos, minha mãe faz 87 hoje, né? Eu vou direto dar um parabéns para ela, dona Dourinha, responsável pela minha presença aqui hoje, né? E minha cidade, Itabaiana, também faz aniversário. Então, o que é comum para traduzir a música, a nordestinidade da música de Sivuca? Tem a Itabaiana, embebido da água do rio Paraíba, né? Assim como que bebeu água do Vale do Pajeú, e assim que viveu essas relações, ele narra muito bem, fala muito bem aí, e quando era criança, ganhou aos 9 anos, ganhou uma sanfona de um tio, eu acho, de um parente, e aí ele já ouvia as músicas de Luiz Gonzaga, e não tem, ele nasceu 32 anos antes de mim, que na minha infância já ainda existia o forró, apesar da chegada da Jovem Guarda no Brasil, da Bossa Nova ter despontado, dos Beatles estar acontecendo, de tudo estar acontecendo no mundo. Imagina 32 anos antes, quando nasceu Sivuca, né? O que é que não se fazia nos terreiros de Itabaiana, o que é que se não fazia nos roçados, quando se colhia o milho e se fazia aquela festa da colheita. O São João nada mais é do que uma festa, né, da colheita, tendo como figura iluminada do sagrado a figura de São João, São Pedro, Santo Antônio e Santa Ana, né? No Maranhão tem São Marçal ainda, que faz essa coisa toda. Então, não tem como o cara sair de Itabaiana, assim como Dominguinhos sai de Garanhuns, assim como Jacques do Pandeiro sai de Alagoa Grande, né? Assim como Zé Siqueira sai de Conceição do Piancó, e não levar a força dessas raízes para a sua vida, né? Dos sanfoneiros, que foi muito bom ter feito um recorte, dizer assim, a influência da nordestina na música de Sivuca, e não necessariamente na sanfona de Sivuca, né? Sivuca foi para muito além de um sanfoneiro, muito embora, como falou o professor Euridice, a sanfona é um instrumento que o consagrou, né? É onde ele se colocava mais intensamente, mais o definia. A ponto de dizer que era mais um membro, né, dele, do corpo dele, da alma dele, né? Sivuca saiu da Paraíba, passou por Guerra Peixe, que é um cara que estudou muito a música brasileira e também é uma das figuras que também estudou o armorial, sabe? Tinha, né, dialogou com o armorial. Mas Sivuca logo cedo sai do Brasil, vai morar, passa pelo mundo, em 58, eu acho, né?
através daquele projeto de Humberto Teixeira na Câmara Federal, faz uma digressão pela Europa, e lá ele já consegue dialogar com o mundo, mas logo depois, quando ele volta a morar em Nova York, encontra Miriam Makeba e tem contato com a música africana. Miriam Makeba, que foi uma das primeiras cantoras do mundo que divulgou a África, né? Tem um vídeo antológico também desse mesmo situação aí, ele tocando Pata Pata, que é a música mais famosa a primeira música africana que se popularizou no mundo, né? E Daúde canta assim: já cantiga, já te pega, dance, pata, pata, né? E Simbuca foi um arranjador dessa música e caminhou pelo mundo com Miriam Makeba. Naturalmente, a África já caiu dentro dele aí também, né? Vai para a Europa, aí vai para abraça a bossa nova, que o obriga a estudar mais harmonia, a bossa nova que tem esse mergulho tão profundo na harmonia, através de Gilberto Jobim e todos os atores da bossa nova. E Simbuca mergulha na bossa nova e tem vídeos também assim incríveis dele tocando na Europa, tocando bossa nova, tocando Baden Powell, tocando as músicas né? Ele aí encontra Harry Belafonte, tem uma cena linda também na internet, ele com Harry Belafonte e Julie Andrews cantando, né, músicas caribenhas, né, aquela pegada. Tudo isso passou pela vida de Simbuca, passa por Portugal, conhece o duo Ouro Negro, com quem lança um disco. Eles são angolanos, então tem muito de África na alma de Simbuca, pela digressão que ele faz. Tudo isso acontece na vida dele, mas o elo com o forró, com a música nordestina, com a música brasileira, não foi quebrado. Ao contrário, isso se fortalece, eu acho, se estabelece, isso sim, né? A ponto de que Simbuca, a gente analisa muito bem a participação dele na vida de Luiz Gonzaga, tocando com Luiz Gonzaga, mas estudando a obra do cara, do compositor emblemático que é Luiz Gonzaga, que mais nos representa como nordestinos, né? E estuda Luiz Gonzaga, faz obras sinfônicas de Luiz Gonzaga, né? Ele gravou Asa Branca tem uma gravação de Asa Branca que eu via quando eu tinha 17 anos e pirei com aquela gravação lindíssima que ele faz. Mas Simbuca, o diálogo dele com o Nordeste não se dá só pelo baiano, né? Nem só pela música gonzaguiana, que por si só já é tão plural. Luiz Gonzaga, se for estudar a obra dele, vai desde o aboio, né? Desde a toada que ele canta com a Ave Maria Sertaneja, por exemplo, passa pelo baião, pelo chachado, pelo xote, né? Passa por ritmos e tal. Ele tem pelas contações de histórias, por tudo aquilo que ele faz. Por si só, a obra de Gonzaga já é de uma pluralidade, de uma grandeza estimável. Mas ele vai no frevo, por exemplo. Ele tem uma passagem pelo frevo, tem frevos dele, um chamado frevo sanfonado. Eu acho que é obrigado, todo sanfoneiro, né, tem que conhecer frevo sanfonado. Aí, na música instrumental, ele dialoga com Dominguinhos, aí passa por Oswaldinho do acordeon, com quem constrói, né, músicas belíssimas. E tudo isso está na música de Simbuca, né? Tem uma gravação que ele fez com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, acho que no final dos anos 90, eu encontrei esse disco, onde tem várias músicas em que ele dedica a ritmos nordestinos. Inclusive a Cavalo Marinho, Ciranda, Fogo. É um cara que estudou realmente essa cena nordestina. Isso aparece na música dele, né? E aí, quando isso passa pelo violão, né? Passa pelas orquestrações, quando vem para a sanfona, e aí onde é uma coisa extraordinária, que Simbuca, lembrado como sanfoneiro, né? Tem uma fala de Dominguinhos, o artista de Dominguinhos, ele cobrava na época o DVD que o governo do Estado tinha gravado aqui, né? Lançou em 2004, lançou post-morte, se eu não me engano, esse Poeta do Fogo. Foi gravado e Dominguinhos disse ao governo do Estado, lance o DVD de Simbuca, porque para nascer o Simbuca,
preciso ter interstícios de 100 anos. Nasce um Sivuca a cada 100 anos. Pelo que ele fazia com a sanfona, traduzindo todo esse aprendizado que passou pelo Brasil, mas passou pela música universal, né? Então, a gente deve muito a Sivuca, não só essa reverência que ele faz à música brasileira, sobretudo, mas pelo que ele fez com a sanfona também, né? Trazer a sanfona para o frevo, trazer a sanfona para o choro, né? E traduzir esses ritmos nordestinos e brasileiros através da sua obra. Então, a música de Sivuca, que é o resultado de todas as experiências, ela presta um grande serviço à música brasileira e, para além do que ela bebe da cultura popular, historicamente, a música brasileira se caracteriza por sua música tão plural que hoje, quando você ouve um compositor brasileiro, você ouve do rock ao chachado, né? Não ouve a música de Luiz Gonzaga, aliás, perdão, a música de... Tirando os compositores regionais, sim, né? Os sambistas, os forrozeiros, mas os mestres da música brasileira, a obra de Gilberto Gil, ele toca do baião ao rock, passando pelo samba, por todos esses ritmos, né? Então, o Sivuca, ele tem essa característica, ele traz isso. Agora, vamos entender a sanfona de Sivuca e a importância de trazer o sanfoneiro Sivuca para a cena brasileira. Sivuca, Oswaldinho, né? Dominguinhos, que são uma trilogia maravilhosa, mas aí tem centenas de outros músicos extraordinários que constroem essa cena brasileira. Aí por que eu estou falando essa questão da sanfona? Porque aí eu até pensei em inverter um pouco essa, as influências nordestinas na música de Sivuca, e você já me provoca de dizer as influências de Sivuca para a música nordestina, né? E traduz tudo isso que a gente vem falando aqui, do que Sivuca faz e fez pela música nordestina, cantando, discutindo e dizendo aos quatro cantos: eu sou lá de Itabaiana, na Paraíba, e faço essa música aqui. Mas o que é que se faz hoje com a música de Sivuca? O que é que se faz hoje com os Sivucas que aparecem a partir do momento que a gente tem festas populares, né, que mais nos representam como paraibanos, como brasileiros, mas sobretudo como nordestinos? O que é que faz hoje com essas festas, quando se tira da cena essas figuras, essas histórias, essa música e esses traços culturais, para trocar por elementos que não nos representam como nordestinos? Pode representar a música brasileira dentro do contexto de mercado, mas quando você faz um São João e você coloca um sertanejo em detrimento de uma música que nos representa, eu acho isso de uma gravidade muito grande. E aí onde vem a grande pergunta: o que é que a gente faz? Uma história de uma figura como Sivuca, a história de figuras como Dominguinhos, que já teve, antes dele falecer, teve uma vez que fizeram São João em Garanhuns e não o convidaram. Aí foi a população, os ativistas culturais que pressionaram a presença do filho ilustre, dos maiores do planeta e dos maiores da música nordestina, a tocar na cidade onde nasceu. Então, essa pergunta ela fica no ar. Esse espaço é um espaço de resistência, que essas perguntas não param de acontecer e precisam acontecer, e a gente vive na busca dessas respostas. O que fazer para que todo esse legado, toda essa grandeza, tudo isso que a gente vive, né, de figuras como Jacques do Pandeiro, como, sabe, Marinês, né, como os tantos e tantos que nós temos, né? Belino de Campina, que alguém já assistiu o show de Belino de Campina, né? Sabe que aquele show, em qualquer lugar do planeta, ele é a formação que ele criou, né? Os ritmos que ele trabalhou, do jeito que ele trabalhou. E para quem é brasileiro, melhor ainda, porque ele contava a história das músicas, ele dava aula de forró em cima do palco. Isso é de uma grandeza inestimável. Isso a gente vai das profundezas da nossa história, das profundezas do nosso coração, para viver aquela experiência musical, que, como foi colocado aqui por dona Joana, ela é mais vivida hoje fora do país. Eu sei que existem festivais acontecendo na Europa, por exemplo, festivais que arrebanham, né,
centenas, milhares de pessoas para dançar o forró e cantar pensando nas matrizes do nosso forró, e não nos forróis do mercado reconfigurados e até descaracterizados. Então, a importância da música de Sivuca para o Nordeste, para o Brasil, é muito grande, por esse diálogo honesto que ele faz entre a sua criatividade, a história da música brasileira, né, e a grandeza que nós somos como brasileiros. E por nunca ter deixado de sair do coração o que mais representa o ser humano, que é a sua cultura. É aquela música que as pessoas fazem na perspectiva da festa, na perspectiva de ser feliz. Não é a música que a gente faz para ser julgada, a música que a gente faz para concorrer, que a gente faz para vaidade. Não é essa música que nos representa. A música que mais nos representa é aquela que a gente constrói nos ambientes de trabalho, como canções de trabalho, aquelas músicas que nascem das festas de celebração, nas músicas que nascem, inclusive, das relações religiosas, onde as pessoas exercitam a sua fé, da música que representa a sua relação com a natureza, a sua relação com o outro. E tudo isso está, a meu ver, extremamente representado no que nós chamamos de cultura popular. Então, mesmo qualquer artista que trabalhe em qualquer perspectiva musical e não compreender ou não valorizar essa relação do ser humano com a música da cultura popular, com a sua cultura inata, eu acho que é um grande equívoco, eu acho que caminhar contra a correnteza da humanidade enquanto representação humana. Sivuca é tudo isso e muito mais, né? Porque tem muito para ser discutido várias vertentes que a gente pode conversar sobre Sivuca, mas eu digo a você que o lugar que ele nasceu, na beira do rio, eu fui visitar, né? Eu sabia que eu tinha nascido na beira do rio, no lugar, e perguntei ao pessoal, família de Sivuca. Eu fui aluno de uma sobrinha dele, né, que dedicou a vida inteira ao magistério. Ela foi minha professora quando eu tinha 9 anos, já faz uns dias. E também foi professora dos meus filhos aqui no João Pessoa. Fiquei encantado. Fui visitá-la lá. O lugar que Sivuca nasceu, o pessoal chama de Pernambuquinho. Olha, meu Deus, né? Assim como o acervo dele também ainda não está em João Pessoa, que eu estou sabendo, né? Lucas Carvalho poderia entrar aqui. Está no FPB já? Que maravilha. E aonde? Lá no Arquivo Central. Maravilha. Toda a obra dele? Todo o arquivo? Quase tudo. Maravilha. Porque é importante que a Paraíba acolha, né? Mas no lugar que nasceu, o pessoal chama de Pernambuquinho. Podia ser Itabaianinha, né? Sivuquinha. Podia ser um Sivuquinha. Gente, eu sou um cara muito apaixonado pela música brasileira. Né? Me encanto muito quando eu vejo esses personagens, da maneira como eles encararam a música, como encararam o Brasil, como respeitaram e viveram a cena que mais nos representa a nós nordestinos. Eu falo da música produzida no Nordeste, do Cuco, estudado, né, por Mário de Andrade, redocumentado, estudado por tanta gente, né? Mas que ainda existe, que precisa ser visto, valorizado. Né? Jackson Bandeiro disse que tudo na obra dele nasceu no corpo. Nasceu no corpo. Lá de Alagoa Grande, passou por Campina Grande, que era uma cidade cosmopolita nos anos 40, 50, por conta do algodão. Uma cidade que, onde tem feira, tem tudo. Né? Tem toda... E Campina Grande era um entreposto comercial importantíssimo do Brasil, foi conhecida como a Liverpool brasileira pela produção de algodão que tinha. Tinha o Cassino Eldorado, onde tudo acontecia. Jackson Bandeiro passou por ali, Sivuca passou por ali, passou pela Tabajara, passou pelo Regional do Comércio. E depois que fizeram o caminho que todo mundo tem que fazer se quiser ser nacional e internacional, saindo da Paraíba. Foram buscar caminhos pelo mundo e encontraram e se reconheceram na sua origem. Então, a importância é imensa, o legado imenso. A minha cidade, Itabaiana, a meu ver, deveria ser
o maior polo do Brasil de ensino e difusão desse instrumento, né? Alagoas Grande tem um pandeiro como portal, e na Bahia devia ter uma sanfona, um portal assim de sanfona. Bem-vindo à cidade de Sivuca, cidade onde se vive a sanfona. Os melhores festivais de sanfona deveriam ser Itabaiana. Tudo isso eu acho que são propostas que a gente deve alimentar. Sonhar vale a pena, né? É isso. Obrigado. Um brinde, né, gente? Essa tarde vamos ter algo tão bacana quanto esse, né? Eu só vou fazer algumas considerações e temos uma coisa para apresentar a nossa tarde, né? Nós temos 2 colaboradores aqui da associação e também partícipes da orquestra que a gente vai trazer para desembainhar, não um facão, mais uma sanfona, né? E nos brindar um pouquinho, tocando ao vivo a música de Sivuca. Só um instantinho, viu, Natan? Após os meus comentários, você já se organiza aí para a gente escutar aqui uma música ao vivo, os nossos acompanhantes, seguidores da internet também vão ter essa oportunidade. Mas veja só, eu lembro de Luiz Gonzaga, nascido em 1912. Eu lembro de Jackson, nascido em 1919. E quando eu comecei a estudar essas coisas de forró, aí me veio à cabeça aquela coisa da primeira geração, né? Depois da segunda geração, da terceira geração, e comecei a pensar em gerações para um pouco ver como era essa passagem do tempo no curso dos forrozeiros, das referências. Né? Das gerações também. Isso. E lembrando aqui um pouco que a década de 30, Sivuca nasceu em 1930, é uma década muito importante. Né? No ano que Sivuca nasce, é o ano que chega Getúlio Vargas ao poder. Né? E chega com um processo por incrível que pareça, hein, gente? 1930, pensando a nacionalidade, pensando no Brasil. O projeto de Brasil ainda não estava pronto, acabado, né? E na década de 30 a gente tem 3 grandes obras importantes, né? Tá? A gente tem Casa Grande Senzala, com o Gilberto Freire. Aliás, Nascimento do Nordeste também, o forró também constrói o Nordeste, né? Porque antes, ainda em Luiz Gonzaga, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele falava no Norte, né? Então, o Nordeste está sendo inventado, né? Nesse momento que esse Sivuca está nascendo e depois se desenvolvendo, né? Então, a gente tem Casa Grande Senzala, a gente tem Raízes do Brasil com o Sérgio Buarque de Holanda, né? E a gente tem Formação do Brasil Contemporâneo com Caio Prado Júnior, são as 3 grandes obras que vão falar dessa nossa nacionalidade. E a gente tem um governo que está pensando em Brasil, em nacionalidade. Como maestro, a gente tem Vila Lobos, né? Que faz obras fantásticas, né? Com base na cultura nacional. E tem exemplos espalhados pelo mundo. A professora Euridice, que é de música, com certeza sabe melhor do que eu, que tem expressões, né, músicos e expressões e obras construídas com base nas culturas populares dos outros países. Eu lembro aqui de Bela Bartók, que constrói uma obra com base na cultura popular do seu país, lá da Hungria. Eu lembro dos russos todos, né, que tomam como referência a produção de sua música na cultura popular russa, né? Então, aqui também nós vivemos esse momento, né, de formação da nacionalidade. O próprio Mário de Andrade, que pensava esse Brasil profundo, Mário que é autor e criador, podemos dizer assim, do IPHAN, nada mais do que o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Para pensar exatamente esse Brasil, para pensar esse Brasil profundo, as culturas populares. E eu considero o forró como uma forma de expressão sintetizadora de todas essas coisas. A professora Euridice trouxe aí os coqueiros, que a gente hoje chama de coquistas, né? Improvisadores, né?
Tá? Então, lá no forró, o próprio Jackson, né, vai trazer o coco para essa nossa música, para o conjunto do forró, né? Aprendeu com sua mãe, né, em Alagoa Grande, e traz, inclusive, para a indústria do disco, né, a ponto de dizer que tudo é coco. Né? Então, assim, é muito interessante você ver o próprio Luiz Gonzaga, como ele vai recuperando todos esses fragmentos dessa música que era desse território e urbanizando, sim, dando o seu toque, sim, mas trazendo esse Brasil, né, que antes era muito pouco visto. Eu lembro da música de Paulo de Arara, de Luiz Gonzaga, o Gil Moraes, né, em que ele falava do matulão, né? Do matulão que ele levava lá o baião, o maracatu, né? A pergunta provocativa que fica é qual é o matulão de Sivuca, que também deve ser muito grande, porque Sivuca, se ele não coube em sua vontade, em seu desejo, em sua forma de expressão artística, na Paraíba, no Nordeste do Brasil, mas Itabaiana, a Paraíba, nunca saíram de Sivuca. Eu acho que o que a professora Euridice trouxe aqui é um exemplo disso. E outra coisa de um diálogo, ela fala do diálogo no texto dela, diálogo, sim, por que não? Porque a gente tem as culturas populares, a gente tem a indústria cultural, que já é uma transformação, e a gente tem a música erudita como uma expressão das belas artes, né? Essa cultura elevada, essa cultura sem adjetivo. Né? Então, assim, o Sivuca, ele, então, querendo dar um status para essa música nordestina, ele leva para a orquestra. Ela está na orquestra para dizer, olha, isso aqui é belo. Né? É necessário eu colocar no formato de orquestra, que vocês todos valorizam, para vocês verem, entenderem a beleza da nossa cultura, a beleza da nossa música regional. Eu acho que é um pouco isso que esse Sivuca faz nesse movimento. Eu já estou deixando aqui uma provocação, viu, professor, para essa nossa conversa. E segura aí as perguntas, as curiosidades. Vou começar a anotar aqui quem gostaria de falar, enquanto nosso amigo Natan vai executar a nossa música. Já dá um encaminhamento. Depois Natan executa a música para a gente ouvir, enquanto eu vou anotando aqui as perguntas de você. Pergunta não, os nomes de quem vai perguntar aqui, vai falar.